Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui a nossa seminário. Vamos tratar de um assunto extremamente importante hoje, né? O pessoal está fora ainda do chegando. Meu nome é Fábio, eu sou computador do grupo FL e também responsável pelo Grace. Nós somos de uma plataforma voltada para o terceiro setor, igrejas, situações e associações, onde nós cuidamos da parte do lugar, escola da igreja, comunidade, sistema de gestão e equitativo e relacionamento também. E nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, que a CIB trouxe para vocês, que é a filiação previdenciária dos pastores. Nada mais é do que o futuro do pastor, porque aquilo ele vai deixar, não só para ele, como, por exemplo, para a sua esposa. E é um assunto interessante tratado dentro das igrejas batistas independentes, e não comum em outras igrejas, que não se preocupam, por exemplo, com o futuro do ministério, com o futuro do próprio pastor. Chega em determinado momento, uma determinada situação da vida, muitos deles estão desamparados. E aí, tendo, por exemplo, essa preocupação de divulgação, no qual nós vamos falar os modelos, você consegue ter minimamente uma aposentadoria, minimamente uma segurança no fim da nossa vida. Então, como que funciona a aposentadoria para pastores? Primeiro, o pastor não é considerado dentro da própria CLT, ele não é considerado, por exemplo, um funcionário, ele não tem CBO. Então, como que é tratado o pastor? Como autônomo. Um pastor hoje, perante as leis trabalhistas, ele é um autônomo. Então, por isso que ele tem, pelo Código Civil, a relação direta com os seus membros e não com a sua igreja. Então, o próprio Código Civil, não só pastores, missionários, religiosos, então o vínculo dele é diretamente com as pessoas e não com a igreja. Então, aquele enquadra todos os outros, né? Todos os sentidos que o Código Civil entende que é um chamado divino para essa pessoa que sai do secular e vem para a parte ministerial. Então, por isso que ele não é tratado como um funcionário comum. Ele é obrigado, por exemplo, a recolher a parte da sua função. E a igreja como um todo, teoricamente, não tem essa obrigatoriedade de recolhimento do INSS dele. Quem tem essa obrigação? Ele como pastor. Mas, em via de regra, tem igrejas que tratam esse assunto como importância, que ajudam no recolhimento do pastor como individual ou mesmo como pessoa jurídica, que nós vamos falar um pouco mais à frente. O que a lei diz? Você, como contribuinte individual, você tem até o dia 15 de cada mês para fazer o recolhimento, 20% da remuneração e a alíquota de 11%. O que quer dizer isso? Eu sou obrigado a pegar o salário mínimo, no mínimo como base de cálculo, e aí a partir desse valor eu posso atingir a tabela ou não. Então, se eu tenho salário mínimo 1.412, eu recolho 11%, sendo ele PJ, ou 20% sendo ele autônomo. Então, que é o código 1007 de contribuição. Toda vez que eu, pastor, recolho aquele INSS, eu recolho pela parte de autônomo. Então, eu pego 20% do salário mínimo e faço o meu recolhimento. Mais para frente, nós vamos ver quais opções eu tenho, por exemplo, para que eu possa minimamente economizar tanto para a pessoa, como pastor, como uma pessoa jurídica da igreja. E o limite do recolhimento é todo dia 15 com a guia do contribuinte individual. Isso é o que nós temos hoje como regra de contribuição. Nós temos aqui a regra dos pontos, que são as regras novas, e aí o ponto mínimo é 105, né, que seria 40 anos de contribuição, mais 65 de idade. A idade mínima, que é progressiva, o famoso pedágio, que aí você pode entrar no 100% ou no 50%, que seria para as pessoas que já contribuem, ou as pessoas que ainda vão contribuir, e você estando perto da sua aposentadoria, as pessoas podem ter esse pedágio, e ela antecipa a regra do ponto, mas aí pode ser uma perda na contribuição, ela tem uma perda na contribuição dela, por ela ter feito através do pedágio.
Então, é muito importante que, no ato da sua aposentadoria, você sempre se consulte com um advogado previdenciário, faça os cálculos com esse advogado previdenciário, para que ele notifique você, agora a regra do INSS, ela muda constantemente. Já chegou a ser, por exemplo, as últimas 60 contribuições, depois veio a média de contribuição, depois veio as 80 contribuições. Então ela muda constantemente, porque o INSS ele é deficitário. E todo governo que entra, eles tentam minimizar esse déficit. E como que eles minimizam? Mudando as regras de contribuição. Então, normalmente, quando eu vou me aposentar, eu tenho que verificar qual é a minha regra atual de contribuição, para que eu possa recolher, por exemplo, se é os últimos 60 meses, então esses 60 meses eu recolho o teto, por exemplo. Então, há uma opção para quem está próximo de se aposentar. Também você pode ter gente que opta por previdência privada, também é uma opção. Você deixa de recolher o INSS para você recolher previdência privada. A segurança do INSS vai integrar. Nós entendemos isso. E se mudar, por exemplo, do INSS público ou privado, que é uma possibilidade, você continua com a mesma regra do público. Contribuição mínima para a aposentadoria com o mínimo do salário mínimo. Homens, 65 anos, mulheres, 61. No mínimo, 15 anos de contribuição. E a tendência é que essa idade, ao longo do tempo, também aumente. Porque as pessoas estão vivendo mais. Antigamente se vivia média de 50, 60 anos de idade. Nós já estamos na média de 77 anos. Então, naturalmente, o governo aumenta essa regra. Por quê? Porque senão o governo aposenta a pessoa com 65, ela vive até 90, 95, são 30 anos o governo contribuindo com a pessoa, retornando aquilo que ela contribuiu ao longo do tempo, e isso faz com que o INSS se torne deficitário. Isso é em qualquer país, não é só no Brasil. Apesar de a gente achar que isso é um problema do Brasil, não é. Todos os países têm feito isso, a reforma previdenciária, justamente pela quantidade de tempo que as pessoas têm vivido hoje. Tá? E vivido bem. Muitas vezes vive até 80, 90 anos bem. E aí vem a seguinte questão. Normalmente, o pastor ele acaba não recolhendo o INSS por vários motivos. Ou por falta de conhecimento, ou porque nunca alertou ele, ou porque na época falaram, recolhe, mas aí fala assim, acho que daqui quando eu me aposentar, o INSS já vai estar falido. E aí ele chega na idade e o INSS não faliu. E ele fala, como que eu faço agora? Eu posso recolher atrasado? Pode. Quais são as regras para você recolher, por exemplo, INSS atrasado? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E os benefícios, por exemplo, de quem contribui. Mas o INSS atrasado ele tem uma regra de 5 anos. Os últimos 5 anos você pode recolher de forma voluntária. Então, de 2023 até 2018, eu posso recolher todas essas linhas atrasadas. Então, eu ganho 5 anos de contribuição. E a gente só percebe o tempo que a gente perdeu quando a gente vai se aposentar. Falta 2 anos, 3 anos, aí corre atrás de empresas que já faliram, ou não existem mais, ou um desespero para você achar. Porque eles não têm, por exemplo, registro dos INSS. Era coisa muito antiga. Hoje em dia, é feito em tempo real. Então, quando a empresa recolhe seu INSS, como você recolhe, é comunicado tudo via social, em tempo real. Antigamente, era feito de forma manual. Depois se passou em forma de disquete. Tem livro de disquete. Depois se passou de forma eletrônica, que veio a ser VIP. E agora se modificou novamente. Foi pelo especial. Então, em tempo real. Fiz o registro do funcionário e envio para a Receita. Recolhi e envio para a Receita. Então, tudo isso é registrado com uma segurança. E quais são os benefícios de eu estar aposentado? Primeiro, a aposentadoria tem que ter contribuição. E me dá o direito a um salário mínimo. Se eu não der um salário mínimo, eu tenho que ter não só o tempo de contribuição, mas também o teto ou a regra que eu vou administrar. A aposentadoria por invalidez. Também você tem direito como contribuinte individual. Bom, então você pode se aposentar por invalidez. Auxílio reclusão, salário de família, pensão por morte, tudo isso te dá direito. Então, por exemplo,
eu me acidentei. Eu tenho direito a me afastar pelo INSS? Sim. A regra é, se minhas 10 de atribuição últimas estão em dia, eu posso me afastar pelo INSS. Então você também tem esse direito. E quanto que eu recebo? O quanto você recolhe. Qual é a base de cálculo que eu recolho? 2 salários mínimos, entendeu? Vai aposentar, ou vou pegar o auxílio de maternidade das mulheres, ou vou pegar o auxílio doença de 2 salários mínimos. Bom, aposentadoria por idade, como nós falamos, auxílio acidente e doença e o salário de maternidade. Então a regra, ela passou de alguns anos para cá, os mesmos benefícios que os trabalhadores registrados, que são os recomendos, têm, vocês como pastores ou como trabalhador autônomo também têm. E quem é PJ e recolhe pro labore também tem os mesmos direitos. Tá? Então, os benefícios cabem para todos envolvidos nesse processo, seja individual ou seja o contribuinte recorrente, que seria funcionários. Qual a diferença de segurado e contribuinte? Qual que eu escolho? Segurado, óbvio que é o salariado. Então é aquela pessoa que, independente dela ter ou não, ela recorre ao INSS. E o contribuinte é aquele que voluntariamente eu recolho ou não. Eu posso chegar daqui 3 meses e falar, vou paralisar minha contribuição. Ok, não tem problema, não gera dívida. O que te causa é você não ter esse tempo de contribuição. E hoje, o aplicativo Meu INSS, ele já registra essas contribuições para vocês. Já fica lá de forma automática registrado no aplicativo Meu INSS. Segurado contribuinte. Então, nós estamos falando aqui do empregado, que é o CLT, o empregado doméstico, também não tem opção de não querer recolher, você é obrigado a registrar o empregado doméstico. O trabalhador contribuinte individual, que é, no caso, os pastores, trabalhador avulso, que são aqueles que prestam serviços esporádicos. Então, eu tenho, por exemplo, antigamente se usava muito o RPS, que é o Recibo de Prestação de Serviço. Hoje em dia já não se usa mais. O pessoal de uma empresa, uma MEI, por exemplo, uma empresa nacional, ou se torna o RPA. E não vale a pena entrar tributariamente saldo. Segurado social, facultativo, que são aqueles que recolhem facultativamente, não são obrigados também. E o aposentado que volta a trabalhar, ele também não tem opção de falar, não quer recolher INSS. Ele continua contribuindo, mesmo estando aposentado. Isso, às vezes, beneficiaria, por exemplo, uma revisão. Ele pode rever esse cálculo numa possível revisão. Mas ele é obrigado a recolher o INSS mesmo que ele esteja aposentado. Nosso caso é o empregado individual, o contribuinte individual, que é onde a gente entra aqui com a parte dos pastores, com o código 1007. Tá? Então esse é o nosso foco para a gente poder entender as regras para a gente. E qual a filiação melhor enquadra nos pastores? É o individual, como nós falamos. Tá? Nós temos também aí opções, por exemplo, de fazer como MEI, nós temos opções de fazer como PJ, e aí nós vamos tratar as diferenças e se pode ou não alguma dessas opções. Tá? Interar sobre isso. Então aqui nós estamos falando sobre o contribuinte individual, que é o pastor que está ali pelo domingo, pregando, é o pastor aquele que muitas vezes não se preocupa com essa parte, porque ele imagina que não vai precisar. E na hora que chega o momento dele se aposentar, é onde ele observa que é o momento dele mais precisava dessa situação. Seja por um auxílio, seja, por exemplo, para ele poder ter minimamente um valor para o convênio, seja minimamente para ele sobreviver. É uma segurança que tem que ter no fim da vida dele, que é a contribuição previdenciária. Nós temos aqui as classes de contribuintes individuais. Pessoas equipadas autônomo, como garimpeiros, sacerdotes, vendedores ambulantes, diaristas, por exemplo. Então, os pastores, eles se enquadram nessa questão do contribuinte individual. São pessoas que não têm vínculo empregatício, são pessoas que não são registradas, são pessoas que não têm empresas
E não existem hoje no INSS. E quando chega o tempo de aposentadoria, ele observa que ele não tem contribuição mínima nos seus 15 anos. E aí ele pode até tentar pleitear, por exemplo, o LOAS, que é um benefício que o governo dá, só que, por exemplo, o LOAS ele não tem 13º. A aposentadoria regular tem 13º. Então, o LOAS é um benefício que o governo dá que, por exemplo, nunca contribuiu os passos numa situação extremamente difícil. Obviamente, você vai pleitear com o advogado vai verificar se é condizente ou não, e aí você consegue o LOAS. Mas a contribuição individual para que você se aposente, seja com 1, 2, 3 salários, você tem benefício, por exemplo, do 13º salário. Igual todos os outros benefícios de aposentadoria. Então, ou trocou a adesão à Previdência Social de forma automática e ainda de forma automática. Todo mundo é registrado e de forma voluntária, que é no caso dos pastores. Então, quem é registrado, nós já sabemos que automaticamente, todos os meses, gera-se a fonte de cálculo e transmite o INSS para esses funcionários. Então, eu não tenho opção de querer, não tenho opção de for. Nova regra 7,5, 14. Então, eu sou obrigado a pagar o INSS sem funcionário. E de forma facultativa, eu, particularmente, entro no site do Ministério da Contribuição Social, faço o meu cadastro como contribuinte individual, gera para mim o NIT, que é o meu número de registro, ou o PIS, que é a mesma coisa, mas o PIS normalmente do trabalhador, e é através desse número onde eu faço o recolhimento da minha linha individual, com o código 2007. Lembrando que o PIS e o NIT vão desaparecer. O governo e o Conselho Social, eles querem deixar que o CPF seja desse número de contribuinte. Então não vai existir mais o PIS, não vai existir mais o NIT. O que vai existir é o CPF vinculado ao contribuinte. Então, você quer fazer uma contribuição individual, se cadastre no INSS, vai ter o seu número de recolhimento e todos os meses você gera a guia para que você responda. Se você é vinculado, por exemplo, a uma igreja que tem uma contabilidade, normalmente eles mesmos já fazem isso para vocês. Ou eles se cadastram, eles mesmos geram uma guia para você final, ou se você tem, por exemplo, uma empresa e recolhe por essa empresa, você recebe todo mês, por exemplo, o seu colabore para efetuar, por exemplo, esse recolhimento. Então, lembrando que eu, como autônomo, eu preciso me cadastrar e eu preciso recolher. E eu não posso recolher menos da base de cálculo do salário mínimo. Tem que ser hoje 1.412. Eu não consigo recolher 500. E é 20% conforme autônomo desse valor. Tá? Eu não consigo recolher menos desse valor. O pastor pode contribuir com o INSS por MEI? Isso daqui é um problema, é uma polêmica. O que acontece com o MEI? O MEI, para que foi criado o MEI? O MEI foi criado para aquelas pessoas que não existiam. Cabeleireiro, barbeiro, enfim, a pessoa que tem uma lojinha de rua, né? E ela não contribuía com nada, ela não existia, ela simplesmente recebia e fazia sua vida acontecer sem existir governo, sem recolher nenhum tipo de imposto, sem acontecer nada. O governo fez, nós vamos criar algumas atividades. E essas atividades vão poder ser um empreendedor individual. Paga-se uma taxinha mínima e você recolhe todo mês essa taxinha. Para que serve essa taxa? Primeiro, aposentadoria. Segundo, contribuição para a Receita Federal. Então, passou-se a ter milhares e milhões de leis a um curto prazo para que se reconheça o INSS. Todas as casas fizeram isso. Então, aí, confeitaria, tudo isso. Isso foi bom. E o que acontece? Quando uma pessoa se aposenta, ela tem o direito de se aposentar com um salário mínimo. Bom, quero se aposentar com 2, não pode. E se eu contribuir 10 anos como empresa, 10 anos como MEI, 10 anos como PJ? Nós temos um problema nesse período de MEI. Eu sou obrigado a calcular
a diferença previdenciária desse período para que eu me aposente mais de um salário mínimo. Isso é uma regra um pouquinho mais complexa. Então, se eu contribuir 10 anos pagando a taxinha do MEI, eu preciso pegar essa taxa, ver qual a proporção dela no INSS. Vamos supor que seja R$50. Eu quero me aposentar com 2 salários mínimos. Qual que é a regra individual? 20% sobre 2 salários mínimos. Vai dar mais ou menos, vamos arredondar para R$500. O que ele tem que fazer? Tem que olhar a diferença de 50 para R$500 no período de 10 anos. Ah, nossa, mas é muito valor igual. É essa a regra. Eu não consigo me aposentar com mais de um salário mínimo quando eu for me aposentar se eu tiver que contribuir com o meio período. Ou eu esqueço esse período de contribuição e me utilizo de outro período. Mas o período que eu contribuo com o meio, ele é justamente para você ter um salário mínimo. Por que o governo fez isso? Porque muita gente no final da vida e fala assim, ó, quero me aposentar. Quanto tem que ser contribuído? 1 ano, sem ser autônomo. Ó, não pode. Aí o que ele fazer? Então, advogado, tal, não tem condição, não tem necessidade, o governo vai lá e dá o benefício. O que o governo falou? Olha, você cabeleireiro vai trabalhar 50 anos cortando o cabelo. Ou fazendo bolo. Eu sei que você não vai contribuir. Porque você não pode, tal. Então, abre a lei, contribui um pouquinho, me ajuda hoje no INSS. Quando você chegar no período de aposentar, eu aposento você. Então, essa foi a regra. E aí, o que as empresas fizeram? As empresas fizeram assim, ó, nós temos aí uma brecha jurídica. Qual é a brecha jurídica? Pegar essa lei, ao invés de fulano ser assistente contábil, assistente financeiro, pagar todos os impostos que eu deveria, registra ele como MEI. E aí a pessoa passa a ter MEI, trabalhando fixo, tem que ficar lá na empresa. O que aconteceu? Essa pessoa começou a processar as empresas, porque o MEI já era empregadíssimo. Então, só para vocês entenderem o porquê foi criado o MEI. O MEI foi criado para quem nunca existiu no governo. Nem contribuía, nem pagava imposto, nem acontecia nada. E os pastores não têm uma atividade do MEI. Eles não podem ser. Se você entrar hoje nas atividades do MEI, não existe nenhuma atividade que os pastores poderiam se registrar para ser MEI. Então, o MEI não pode ser, o pastor não pode ser MEI. Aí corre, por conta do tipo de atividade que desenvolve. Uma opção é abrir uma empresa do Simples Nacional, reduzindo sua equipe de recolhimento e tem uma liberdade de emissão de nota para outras igrejas de serviço. Se o pastor não quer recolher como contribuinte individual, a gente tem dois problemas, entre aspas, como contribuinte individual. Primeiro, a alíquota de recolhimento, nós estamos falando de 20%. É alta. Se eu pego 2 mil, que é a minha base, eu estou pagando R$400 de INSS. MEI eu não posso. Então, como que eu posso fazer? Uma opção, que nós temos feito em algumas igrejas, é que o pastor seja uma pessoa jurídica, para que a lei tenha o poder de a liberdade de trabalhar dentro do seu ministério, emitindo uma nota fiscal, quando palestrante, quando qualquer outra coisa dentro da sua igreja. Ele também pode emitir uma nota fiscal para outras igrejas. Então, hoje ele contribuiu para a igreja dele, ele vai pregar no outro igreja, o pessoal vai dar uma oferta para ele. Ô pastor, deixa eu dar uma oferta para o senhor, calma. Mas eu preciso regularizar essa situação. Ao invés de ele fazer na LPA, recolher 20% de INSS, que é toda uma burocracia, ele deixa uma nota para a igreja tem o fiscal dela, e ele tem a regularização dele. E o imposto dele cai drasticamente, inclusive na própria contribuição do INSS. Então, para você ter uma ideia, ele deixa de pagar 20% para pagar 11% sobre o labore. Então, é uma situação que tem que ter beneficente para o próprio pastor. Então, se ele quer pagar, por exemplo, sobre 5 mil, ao invés de pagar 1.000, tem uma pessoa jurídica constituída no nome dele, ele paga 550. No ano, ele já tem um benefício aí, pelo menos 6 mil reais. Ele pode reinvestir a igreja, pode reinvestir, pode fazer outras coisas e outros benefícios meio próprio. Então, o benefício, como uma questão da MEI,
é que não é permitido você ter. E você pode ter uma empresa do Simples Nacional. Você pode fazer essa situação para que você possa emitir nota não só para a sua igreja, mas também emitir nota para outras igrejas, com outros trabalhos que você venha a ter. Os pastores para cá tem outras profissões, então isso aí pode ter. Quero agradecer se tenha vontade, filho, levantar a mão, quem tiver dúvida, quiser perguntar, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Pode ser não pode ser e-mail. A alternativa seria a primeira nacional e o carnecil do INSS. Pode pegar esse pagando 20% sobre o salário mínimo que inicia. Quero pagar sobre o meu salário, eu pagaria 2.824 desses 20%. Ele tem uma empresa, ao invés de ele recolher 20%, ele recolhe 11%. Então ele beneficia de 9%. Nós estamos falando aproximadamente, pelo menos, sobre 2 salários mínimos, R$250 por mês, a menos de imposto que pagaria. Eu acho que realmente necessário ter destinado o dinheiro do governo. Mas no caso, quem já conversou, já vem esse individual. Já vem esse poder, tem como transicionar dele, casa pode. Você pode ter vários modelos de contribuição. Você pode ter o modelo de você iniciando trabalhando no Estado, depois você pode ter o modelo individual, para quem já pagou o modelo individual, e você pode migrar para a pessoa jurídica. Então, os três estão. A contribuição que é ruim com previdência é a da lei, porque ela trata para você entender da contribuição e salário mínimo. Esse é o problema da lei. Tá? Você pode transacionar no tempo mínimo. E ele se enquadraria em quê? Ele pode se enquadrar, por exemplo, no serviço administrativo, ele pode enquadrar bastante. Tem pastores, inclusive, que são profissionais de psicologia, pedagogia, tem pastores que são profissionais da área do marketing. Então, eles circulam não só na nova da igreja, mas a área dele profissional. E ele pode prestar serviço sem emitir um nome para seguir outras áreas. Não tem problema. Por quê? Um outro benefício é o imposto do aniversário, depois do imposto de renda. Você sai da tabela de, por exemplo, 27%, para você cair para 5,76%. Pode ser uma dúvida. A partir do momento que o pastor ele opta em se enquadrar no Simples Nacional, obrigatoriamente ele tem que pelo uma nota por mês. E não é obrigado. Não é obrigado. Não é obrigado. Ele pode passar um mês e emitir nota. E de quando teria que emitir alguma nota? Não tem obrigatoriedade. O que acontece é o seguinte: chega as flores que abrem empresa só para poder recolher o INSS. O que é mais muito vantajoso. É beneficiado. Por favor, vou deixar recolher 20 reais de nota. Mais de R$2.500. Exatamente. A hora que a pessoa ele poderá abrir uma empresa, ele automaticamente será o pecador da empresa. Isso é fato. Porque é uma empresa do Simples Nacional. Aí ele precisa colocar, a gente chega até uma situação de uma renda mínima, média, né? Normalmente, depois eu vou mostrar para vocês, mas ele precisa fazer esse cálculo para ver o quanto vale a pena. E eu, particularmente, mesmo que seja esporádico essa emissão da nota, ele tem empresa aberta. E a empresa está ativa. A qualquer momento ele pode usar essa empresa, seja o canal da igreja, seja um comércio, que ela vem em comércio online. E pode abrir um comércio online com a própria empresa. Então, pode terminar. Está preparado, que é fácil. Com a empresa, não. Porque você tem uma data de constituição. Então, se você abre a empresa a partir de hoje, só pode recolher daqui para frente. Como individual, sim. Individual, você pode recolher de 5 anos. Então, até 5 anos anterior, você pode recolher. Com a empresa, se você tem empresa hoje, você pode recolher daqui para frente. Tem que pagar. Pode. Só tem um detalhe. A empresa, quando você recolhe, você é obrigado a entregar certas declarações para confirmar o seu recolhimento. Por exemplo, a CEPI. Então você tem que recolher o INSS e a CEPI pela empresa. E normalmente, quando você retroage, você tem muito para dar essas declarações. Às vezes vale até a pena pagar no lucro. Porque se eu pego 5 meses de contribuição, economizo 550, e pago 250 de multa, ainda assim eu vou ser beneficiado. Então, é esse cálculo que eu preciso fazer para saber se vale a pena eu retroagir no individual
ou retroagir como empresa. Mas se a empresa tem tempo de estar aberto, pode não ter problema. Tá? Você vai falar ainda sobre essa vantagem? Vou fazer um cálculo para vocês. Quanto tempo custaria esse computador, né? Quanto custaria o quê? Um computador. Computadores menos. Fica tranquilo. Computador que menos vai me causar esse impacto para vocês. Mas eu vou trazer para vocês uma simulação de cálculo. Tá bom. Por exemplo, aqui eu não vou uma base salarial de 5 mil no ano passado, tá? Porque não sei o que é da lei de. Vou trazer aqui uma base de cálculo com valor de 5 mil reais. Não, esquece de evidente, eu trouxe algumas situações, como por exemplo, trouxe um pastor que me paga 5 mil por mês. Então ele tem um salário de 5 mil, o IR dele seria 1.385. O governo dá uma dedução de 8.400 automático, ele pagaria 490 por mês. Bem, desse 490, ele tem um líquido de 4.509,96. E quando você vê o INSS dele, 1.000, o que eu pego 5 vezes 20%, eu tenho 1.000. Qual o líquido do meu salário? Porque quem paga o INSS é o pastor na igreja. Então, meu líquido é 3.509,96. Ok? Mas aqui eu tenho que descontar aqui, por exemplo, base de independente. Ok. Vamos supor que mesmo com todos os descontos de base, você aumente um pouco aqui o seu salário. Nós estamos trazendo para a empresa do Simples Nacional, R$5.000, tá? O valor de nota fiscal, ela paga 6% de imposto, 6%. Ela paga o contador deve de nota, fazer os impostos, explica para ela durante o mês, veio lá ações anuais, se chama de lucro. Porque é o seguinte, para vocês entenderem aqui, esses 4.400 de sobra, menos os 570, tem lucro de 3.851. Esse valor de lucro, ele é jogado no forte rendimento de vocês. E não é tributado. Então, esse valor vai para a conta de vocês, não é tributado. Bom, então vocês têm uma economia mensal de 12%. Cada vez que esse valor aumenta, 6, 7, 8, 9 mil, a diferença é gritante. Então, ela se torna muito maior. A gente pôs um cálculo bem baixo para vocês entenderem que mesmo com valor baixo, uma ajuda, ou faturamento mensal, já valeria a pena você estar no Simples Nacional. Você economiza 12%. Nós estamos falando que na economia no salário de R$250, R$340. No ano são R$4.000 de economia. Tá? Não considerando o que nós vamos tratar agora no nosso slide, que é a parte de benefício, esse terceiro, nem tratando os férias, que tem igrejas que beneficiam os causadores de férias, tem igrejas que não beneficiam. Então, quem paga férias, quem paga desse terceiro, esse valor aumenta muito mais. Porque aí você soma R$10.000 a 27% na base, você vai pagar 2.750. Deduz os 800, você vai pagar quase 2.000 de imposto. Mais 2.000 de INSS, se você calcular sobre 10.000. Então, assim, a diferença ela se torna drástica no final do ano. Para quem ganha acima de 5, 6, 7, 8 mil reais, por exemplo. Então, o nosso exemplo é, mesmo eu constituir uma empresa, mesmo eu ter todos os custos, ainda assim vale a pena eu ter essa empresa. Primeiro, que eu posso atuar de outras formas, com outros segmentos. Posso, por exemplo, extrair brasileiros, ou mesmo fazer qualquer outro tipo de atividade. Né? Então, a igreja, por exemplo, a própria contabilidade da igreja já registra isso como serviço e está tudo regularizado para vocês. Aqui nós temos, por exemplo, um exemplo de cálculo do 13º, junto do 13º. Então, seria os 10.000, como eu exemplifiquei, os 2.750 do IR. Olha a diferença aqui, ó, da folha de desenho. 7.135,34 para 8.550. Quanto que eu pagaria aqui? Economizaria 5.166 por ano. Eu ganho um salário. Então, na verdade, essa aqui, abrindo a empresa do Simples Nacional, pela opção para vocês das coisas, eu tenho uma economia de um salário por ano. Ao invés de eu ganhar 12, eu literalmente com 13 salários fazendo o Simples Nacional.
Empresa do Simples Nacional, ela, como eu já disse, é simples. É uma empresa que não entra com burocracia, então o cuidado dela não fará. Muitas vezes, quando o seu contador já é o da igreja, você já consegue reduzir custo na questão da mensalidade, já reduz a mensalidade da igreja, já reduz a mensalidade da empresa ao serviço. O que eu verifiquei que a questão da base salarial, nem sei se você colocou, aumentou e o contador continuou nela. O contador, ele é um percentual, ou por exemplo, se o valor é independente do valor? É fixo. Você só vai pagar mais para a contabilidade, no nosso caso, por exemplo, no país de empréstimo, só paga mais quando você amanhã depois registrar funcionário. Então você tem que a gente chama de PJ. O que é o PJ? É a empresa única que emite por 2, 3, 4, 9 3. Fatura aí de 5 e 20, 30 mil reais. Ele emite dessas notas, não tem funcionário registrado e não aumenta a contabilidade. Tá? Esse contador que você colocou aí, que ele é para fazer tudo, pagar. Ele emite a nota, ele emite a PIA, ele vai fazer todo o movimento financeiro seu. Quando ele vai fazer o seu inclusive seu informe, para que você tenha um informe de rendimento e o informe de rendimento. Você usa agora é NARS, como você declarar seu rendimento. Para você ter ele, você faz um contador que se cubra toda a sua empresa. Esse valor é o seu? É porque eu tô achando barato em vista de outra do outro contador. Esse valor é nosso. É um de você. Nosso. Depois a gente vai conversar. Quando você for nova igreja, a gente lá nós sorteamos agora sexta, nós já colocamos a proposta, sendo parceiro da CIE, e as duas primeiras mensalidades a igreja não paga. Foi comprado com a gente em março, abril e maio não paga, inclusive tem o PJ do pastor também não paga os seus fileiros. Vamos supor que vocês abrirem a empresa com a gente, as duas fileiras estão isentas, tá? Eu cheguei aqui, perguntei para os advogados, assim, hoje quando a gente olha a igreja Batista Nacional e a Visita Internacional, quanto cada pastor hoje tem essa informação enquanto igreja, porque a gente está falando que os pastores eles se dedicam o tempo todo. Eu escutei que não existe uma obrigatoriedade da igreja de fazer isso, né? Sim, do próprio pastor, mas na maioria das vezes o próprio pastor tem nem esse conhecimento. Exatamente. O quanto existe, será um movimento na igreja para que haja essa disseminação de informações, ou que haja um representante, ou alguém que possa auxiliar, ou anualmente, ou mensalmente. Você sabe se existe isso, e se a gente daqui hoje a gente poderia levar alguma proposta para isso? Porque eu vejo que aí chega lá no final da vida e os pastores que serviram com tanto empenho Não desamparam, não desamparam. são desamparados. Assim, a nossa, vou falar para vocês aqui, que é de praxe nosso. A gente convive com isso há quase 20 anos já. Estamos no mercado há quase 20 anos. Vocês, talvez, que estão fazendo aqui hoje, é uma exceção e meia velha, de trazer uma fala desses pastores. Mas ainda assim, os pastores não têm esse conhecimento, talvez esse interesse. Você vê quantos poucos pastores estão aqui. Porque talvez eles falam, previdência, nada. Mas só vai quebrar a INSS. Eu não vou ter mais INSS. Então, por quê? Porque alguém chegou para eles e falou assim, ó, vocês têm que se aposentar. Seja um salário mínimo. Hoje, quem não é aposentado, e nós temos o caso próximo da gente, hoje ele fala assim, ó, que não seria importante ter um salário, pelo menos até a conta do mês. Essa pessoa doente. Exatamente. Tem caro de governo, a gente ia para terceiridade, é muito caro, remédio é muito caro. Então, assim, é muito importante o que vocês estão trazendo quando fala, e aí eu deixo para vocês, vai para comigo, toda a gente anda, né? O pessoal da CIRES, ou o pessoal, para eles entenderem que, assim, a fala que está sendo dita aqui não é pensando como igreja, mas pensando como pessoa do pastor. A importância da previdência não é para a igreja continua independente do pastor. O que não pode é o pastor não continuar independente da igreja. Então, como que o pastor continua? Se eu não vou sentar, tem um mínimo de segurança que ele vai ter se você não morrer. Nós temos uma outra documentação que a gente também lá incluíram, eles também são muito preocupados. E além de ser preocupado, eles pedem um comprovante todos os meses que recolherem o pastor. Ele é obrigado a mandar um recolhimento, seja pessoa de elite, seja pessoa física. Então tem a central deles, lá eles têm a igreja sede e as congregações.
E aí a sede fala assim, ó, para você receber o seu salário nesse mês, eu preciso do seu recolhimento que é INSS. É como se fosse uma empresa que presta serviço e eu chamo assim mandar CND da sua empresa que está melhor ali. Então, isso é uma opção, uma situação que cabe à discussão, né? Assim, mas é extremamente importante esse assunto. E isso daí traz a vocês não só a segurança de vocês estarem colhendo, mas também estarem economizando, né? Vocês têm essa economia. A gente costuma dizer que nós, escritório, como o Grupo FR, a gente conseguiu unir a tecnologia à organização. E isso a gente consegue trazer redução de custo para as empresas. Não só para as empresas, cuidar das empresas, enfim. Por quê? Tecnologia envolvida, né? Pastores que trabalham muito para o Estado, pastores que passaram a ter redução de preço muito drasticamente, como o pastor Sérgio, o pastor Bambi. Então, a CIO está com a gente, seminário. É isso que nós temos. O nosso objetivo não é só levar o nosso serviço, mas é mostrar para as igrejas assim, ó. Vocês podem ter uma modalidade especializada, uma tecnologia de ponta, que é o BQS, tem um custo menor. E essa reversão de custo menor se reverte para o próprio ministério, reinvestindo na própria igreja. É isso que está sendo dele. Eu vou reinvestir no próprio ministério, esses 100, 200, 300, 400 que eu vou economizar durante o mês. E o próprio pastor, o que eu faço com esses R$5.000? Eu vou ter o direito de viajar com a minha família, eu vou ter o direito de qualquer coisa, guardar esse dinheiro, vou fingir que eu estou pagando por individual e vou guardar na poupança. Bom, daqui 10 anos, 20 anos, que nós brasileiros temos ensinado de não guardar. Nós, infelizmente, nós somos criados, eu fui criado, meu pai não é Caribe, não tem como você ter uma coisa na sua vida se não tiver dinheiro. Então eu cresci, odeio ter dinheiro. E aí você começa a sua vida financeira, tem dívida. E aí você destrói a sua vida financeira por você ter dívida. Então, nós não precisamos, nós podemos fazer isso sem uma dívida intrínseca na empresa que deveria pagar aqui. Eu ia pagar aqui, então eu deixo de pagar porque eu tenho uma economia. Seja investidor. Ricardo, em relação à questão do teto e do piso, no individual ali, eu quero, após me aposentar, receber 2 salários mínimos, eu pago sobre 2 salários. No caso dos simples, também funciona. Você pega, por exemplo, igual você pega 2.844, 2.824, 20%. Vamos arredondar 13, tá? Daí é como se o salário mínimo fosse 1.500, pagaria 600. No Simples Nacional, sobre 2 salários mínimos, você paga 11%, 330. Então, você já tem esse economia. Até a regra que nós fizemos aqui, ganho de 5.000, pagaria 20%, mil. Ganho de 5.000, pagaria 550. O técnico ele serve tanto o simples como o individual, como o autônomo, como também o empregado. Então, independente da situação, você tem o técnico. Tá? E nós temos aqui, finalizando, e a gente coisa para vocês fazerem perguntas, bem, eu escrevo aqui, não só para as igrejas, mas também para as empresas, mantendo essa nossa parceria de trazer para vocês essa tecnologia. Então, é importante que vocês entendam que a redução do custo para o Ministério, para as empresas, para o pastor, ela vem através de tecnologia. E a tecnologia te dá, por exemplo, relatórios em tempo real sendo bem alimentados, um aplicativo de relacionamento, nós temos, por exemplo, o escritório de atendimento até 8 horas da noite, sábado de feriado, até 1 hora da tarde. E por que sábado de feriado? Ninguém faz isso. Nem contrato tem final de semana de feriado. Porque eles trabalham na sua igreja. E o seu membro, o seu tesoureiro, o seu secretário trabalham nisso. Então, ele só pode falar com a gente à noite e fim de semana. Então, por isso, nós temos direito também fora dos horários. E aí, a nossa proposta, sempre com as regionais, é trazer para as igrejas redução de custo. E todas as igrejas, até agora, que nós temos feito parceria, nós conseguimos levar isso, redução de custo. Nosso sonho é que se espalhe isso a fora da cifra, para que eles entendam, igual eu dizer, e muito mais, uma coisa é a gente chegar aqui, por exemplo, um produto caro para vocês,
do que uma questão de negócio. E para todos eles trazer tecnologia a um custo menor, para ter atendimento de qualidade, fazendo com que vocês possam, dentro do ministério de vocês, utilizar esse próprio recurso de vocês dentro do próprio ministério. Assim como você nos fala de uma vida pessoal do pastor, trazer essa economia, deixar de recolher 2,900 quilos para recolher 440. E ele tem uma economia anual. Para o pastor ganha 10 mil. Você imagina se ele ganha 10 mil por mês, ele recolheria isso. A economia dele é, por mês, R$1.400, mais ou menos. Você multiplica por 12, ele tem uma economia de 18 mil ao ano. E 5 anos para zero. Então, vale muito a pena. Essa regra de cálculo, para vocês terem, só atualmente, o Simples Nacional ele tem uma regra escalonada. Quanto mais eu falo, quanto mais eu pago. Até 180 mil por ano, é 15 mil por mês, eu pago 6%. Se eu passar esse teto de 15 mil por mês, se for para 30, eu pago em torno de 8, 8,5. Mesmo assim, está dando muito a pena. Mas até 15 mil aqui, eu economizo pelo menos por ano de 20 a 25 mil por ano. Então, é uma distância muito gritante. Tá? E isso tem sido benéfico para as igrejas, que dá super certo. Os pastores têm visto essa economia, têm visto essa dinâmica no dia a dia, e tem sido bom para a gente, como case, como história, até mesmo dentro da própria CIG. Agora, recentemente, com essa parceria com a Auxília, com a CBI, meio do seminário. Então, essa é a nossa ideia: levar a tecnologia para vocês de ponta, trazer essa economia para vocês e que isso se espalhe. Os pastores precisam estar atentos a isso, seja com a gente ou não. Gabriel, nós temos lá, nós vamos fundar, mas eu quero fazer isso. Então, faça, economize dinheiro nesse sentido, porque essa estamos falando de guardar de desafio. Ok? Vocês querem fazer uma pergunta e para a Tati? Não. Olha, senhor. Tenho várias. Olha, senhor. Por exemplo, a igreja paga para o pastor 6 salários. Certo. E paga sobre 4 salários INSS. Certo. E o pastor só pode por ponto. Isso é legal? Isso é legal, não tem problema nenhum, porque é facultativo. Ele poderia fazer isso na empresa, ele pode ganhar R$20 mil na empresa e recolher seu mínimo salário. O opcional dele. O que talvez a igreja deveria fazer, quando nós acabamos de mencionar, eu percebo. Meu nome é Márcia. A Márcia, ela falou, como que a gente pode organizar isso? Qual foi a minha sugestão? A igreja paga, por exemplo, em 4 salários, o que a igreja tem que fazer? Faz o comprovante. Eu preciso que eu estou pagando. Se eu pego base salarial 1.412 vezes 4 salários, estamos falando de 5.300 mais ou menos, a igreja deve dar para ele 1.060, 1.100 e traz o comprovante se ele recolheu R$1.100. Bom, não, vou recolher só o segundo salário. Então a igreja deixa de dar os 4 salários. Porque se você então tem fiscal no fim, não pode ser dado para o outro. Às vezes o salário dele vamos supor, 2 mil, mais o aluguel, que é 1.000, mais a energia, tudo deu 7. Mas o salário dele não é o 7. Ele é das ajudas de grupo, e aí essa nova seria o todo. O todo. Agora, se você não quer chamar para o todo, eu recomendo que faça o aluguel e não tem igreja. Pague, use, não tem igreja. Mas é outro salário, não tem problema. Você faz o vínculo do contrato entre igreja e locatário, todas as finanças em nome do locatário. Você implementou, por exemplo, vai a limitação e quer no tributo. Você pega, vai conduzir a igreja para a limitação, vai a eleição, vai combustível, ou a nota fiscal traz em nome da igreja e tira de bolsa. É muito importante, os pastores se deslogam e vai para uma outra comunidade. Aí lá é um outro aluguel, um outro valor. E ali ele estava acostumado a receber esse 7 como todo, mas não era o salário. O salário dele era 2. Porque eram despesas. Então acho que ter essa separação é muito importante, tanto para a igreja quanto para o campo. Pode ter, desde que ele também não só separe, mas ter essas contas da igreja.
Porque o problema é que é fácil encontrar uma pessoa física e aí vai ser por dentro que Jesus. Entendeu? O senhor falou antes, né, que a igreja não é obrigada a dar INSS suplementar. Mas como é que fica depois com o pastor? Eu acho que a igreja tem que ter responsável para pagar o INSS. Legalmente falando, ele é contribuinte individual. Quem paga é ele no nome dele. INSS, quem pode é o pastor no nome dele. A igreja não pode pegar a guia e pagar essa guia. Ela vai levar um pessoal. O que a igreja faz? Dá o dinheiro para o pastor e o pastor reporta individualmente. A igreja pode existir. Né? Há 40 anos atrás eu era tesoureiro, quem que pagava isso era eu. Não pode. Eu peguei a guia, né, fui lá e paguei. É comum isso, tá? Como é comum isso? Desculpa. É comum isso, as igrejas pegarem como pessoa física, principalmente no pastor, e pagar. O que a gente recomenda é dar o dinheiro para o pastor paga as coisas. Porque é mais seguro. Você vai ter um comprovante de nome de pessoa jurídica, está pagando certinho. Mas só que o grande problema agora, né? Primo meu, pastor, 10 salários ganhava e não pagava INSS. Esse é o problema. E agora, depois queria se aposentar, e agora? Então, voltando naquele bem o prazo de contribuição, eu tenho idade de me aposentar. Aí eu testei 15 anos de contribuição. Isso aí. Aí nunca fiz princípio nacional. Mesma regra, mínimo 15 anos. E aí, com tempo de contribuição, você aposenta com o salário. Se eu quero mais do salário, eu tenho que ter tempo de idade, né? Eu tenho que ter mínimo de 15 anos. Se eu quiser mais do salário, eu tenho que ter tempo de contribuição. Eu tenho que ter a regra do álcool voluntário e fazer a junção. Idade mais regra. Hoje, sim, chama POP, né? 40 contribuição, 65 idade. E, por exemplo, a esposa do pastor, ela tem que contribuir por GLS, como é que é? Ela pode contribuir como individual, ela pode contribuir como MEI, aí ela vai escolher o tipo de contribuição dela. Mas ela também pode contribuir, mesmo que ela não trabalhe. Se a pessoa não trabalha e quiser abrir uma MEI só para contribuir, pode. Ela pode. Se ela quiser escolher como individual, também pode, não tem problema. Se ela não trabalha, se a gente pensar nessa esposa do pastor, seria indicado? Seria uma MEI? Seria uma MEI, recolhendo sobre o salário e aposentando com o salário. Ah, mas eu quero 3 salários. Então ela vai no individual, recolhe 20% sobre o 3 salário. Ou, que ainda assim, abre uma empresa porque vale a pena. Ao invés de ela recolher 4.800, ela vai recolher 440. Paga o contador, ainda assim ela se beneficia desse valor. Eu acho que isso tem que ser diferente, porque isso tem, eu sei, N pastores, a igreja paga para eles, e eles pagam sobre um salário, depois eles ficam reclamando da igreja no próprio príncipe. Por isso a igreja tem que exigir um comprovante. Se eu estou pagando sobre 4, se eu ficar com um comprovante sobre 4, então a igreja tinha que exigir isso, se ela paga. Se ela não paga, é só para dele. Não, mas eu acho que a igreja tem que pagar. Isso não tem porquê. Você tem uma firma, eu sou obrigado a pagar. E a igreja, isso não é firma, né? Mas eu acho que a igreja tem que ser. Sim, ela tem, de alguma forma, ela tem que ser não responsável, mas ela tem que, de alguma forma, fiscalizar e garantir que aquilo está acontecendo, para que depois, no final da vida da pessoa, ou no momento que vai ter qualquer situação de acidente, a pessoa sendo resguardada e ela não se cita depois. Se você não poxa pela igreja, a igreja não precisa continuar ajudando, mas ela te ajudou o tempo todo. Você que não fez o seu papel de ir lá e contribuir com aquilo que você deveria ter feito. A gente está à disposição de vocês, se vocês quiserem também. Então, moça, show, só mesmo que estão entendendo que tem muito da gente. A gente está saindo lá embaixo, cartões ainda. Nós menos saímos até o fim do hoje. Nós estamos à disposição de vocês. De antemão, eu queria agradecer a vocês, queria dizer que é um privilégio estar aqui, é um prazer estar aqui em mais um ano com vocês. E desejo para vocês uma continuação de congresso do Senhor vosso atenção em 2026, seja um congresso maravilhoso, que vocês possam aí ter um fim de semana muito agradável. Tá bom? Muito obrigado, gente.